Uma boa noite a todos. Nós somos alegres porque voltamos para o Brasil faz uma semana e meia, mais ou menos, chegando da Alemanha e também da África. E agora estamos por um certo tempo aqui novamente em Dourados. Nessa noite a pregação vai ser um pouquinho atípica, porque vai ser duas pessoas que vão pregar, a Doroteia e eu. E essa pregação vai ter também duas partes. Uma primeira parte, uma reflexão breve sobre um texto bíblico, e uma segunda parte, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso testemunho. E nós fazemos isso a pedido do pastor Edson. Ele achava isso seria uma boa ideia de trazer dentro desse tema que a gente está trabalhando, além dos limites, também o nosso testemunho, que muitas vezes a gente tinha que ir além dos limites. O tema hoje é além dos limites, avançando com fé. Avançando com fé. Em 1 Crônicas 4, verso 9 e 10, nós temos um texto que serve como base da reflexão. 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10. Lá está escrito: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Pai, nessa noite nós queremos que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, à nossa mente. Nós queremos te dar liberdade de vir nos visitar. Pedimos sabedoria em falar e em ouvir, em nome de Jesus. Amém. Jabes era uma pessoa marcada. Ele tinha um início difícil. Os nomes da Bíblia, especialmente os nomes dos filhos de Israel, têm significados. E no mesmo tempo, descrevem o destino dos mesmos. Jabes significa o que causa sofrimentos e dor. E a mãe dele lhe deu esse nome porque queria perpetuar na história desse filho a história das dores do parto. Ele ergueu um monumento vivo da sua dor, colocando esse carimbo na vida do seu filho. Esse aqui é o causador de sofrimentos e dores. Um estigma para Jabes, para a vida inteira. Falando com alguém, essa pessoa vai perguntar: e como o senhor se chama? Jabes. Jabes. Aquele que causa sofrimentos e dores. Não era um início fácil, era difícil mesmo. Mas, em segundo lugar, ele desenvolveu uma fé enorme. Ele invoca o nome do Deus de Israel, cheio de fé e esperança, que este Deus pode mudar o seu destino, transformar a sua maldição em bênção. Ele confiava nisso. Pediu a bênção de Deus sobre a sua vida, compreendeu que a dor sem a presença de Deus é insuportável. Mas com a bênção do Altíssimo, até os traumas do passado podem se transformar em bênção. Ele pediu a prosperidade de Deus. Ele pediu mais influência, alargar as fronteiras. Queria que Deus traz para ele
mais vida, mais oportunidades, em vez de viver nas suas limitações humanas. Ele quis experimentar um novo de Deus, além dos limites. Ele pediu a presença de Deus e o livramento do maligno, para que o passado de dor, de sofrimento, não determinasse sua presente vitória e nem apagasse a expectativa da sua futura glória. Ele pediu a boa mão do Senhor sobre ele, confiante que nada é impossível para esse Senhor. E por causa disso, em terceiro lugar, ele tinha uma vitória imponente. Uma vitória imponente. Jabes sabia que Deus pode abençoar além dos seus limites. E Deus ouviu a sua oração. Fantástico. Uma pessoa aflita com um coração esmagado, com um carimbo, aquele que traz sofrimento e dor, esse Jabes foi ouvido por Deus. E Jabes, por isso, foi considerado o mais ilustre de seus irmãos. Sua nobreza se destaca na sua família, porque ele não se conformou com o que foi dito sobre ele. Mas com fé em Deus, ele conseguiu viver além dos limites, sendo abençoado pelo Senhor. Ele avançou com fé, não com coragem. Porque se você avança com a sua coragem, você confia na sua força, nas suas habilidades. Coragem é uma coisa que você produz. Mas fé, com fé, você confia no Deus Todo-Poderoso, que sempre está contigo. Então, a partir de agora, a pregação será o nosso testemunho pessoal. Deus tem nos levado também além dos nossos limites. A nossa oração é que você também seja encorajado a tomar passos ousados na mão de Deus. Pensando um pouquinho sobre a nossa história, vamos pensar sobre a ida para o Brasil. Nós fomos chamados por Deus para servir a Ele aqui no Brasil, e isso foi se realizando em 1990. Em abril de 1990, nós chegamos aqui no Brasil. Mas tinha uma história antes que nos provocou de ir além dos nossos limites. Nós precisamos nos envolver, viver além dos nossos limites até então. Por exemplo, nós precisávamos sair das nossas profissões e enfrentar um seminário por 4 anos. Nós tínhamos que sair das nossas famílias. Isso não foi nada fácil. Tendo em vista, por exemplo, que a minha mãe já era viúva e eu o único filho. Nós tínhamos que sair da nossa igreja, do nosso círculo de amigos, para ir a um país desconhecido. O que a gente já sabe do Brasil, lá na Alemanha. Carnaval, Amazonas, mal em mal ouvi falar do Mato Grosso do Sul. Nós tínhamos rejeitar boas ofertas de emprego que queriam nos prender na Alemanha. Nós tínhamos que obedecer a esse chamado de Deus. A radicalidade de Mateus 10, 37 diz o seguinte: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim.
Como isso é radical. Se ouviu bem? Pai, mãe, filho, filha. É difícil de viver isso. E a pessoa que não tem fé, não consegue. Por isso precisamos de fé para avançar numa situação dessa. No mesmo Evangelho de Mateus, também está escrito no capítulo 19, 29, o seguinte: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. E é exatamente isso que experimentamos aqui no Brasil. Mesmo em uma outra cultura, com uma outra língua, com o nosso sotaque, a gente reconhece, tá? Nós temos aprendido a amar os brasileiros e o Brasil. Nós recebemos do Senhor novos amigos, uma nova família, uma nova igreja. E hoje nós podemos dizer, o Brasil é a nossa segunda pátria. Glória a Deus, que nos levou além dos nossos limites. Quando decidimos servir a Deus no Brasil, nós planejamos ficar a longo prazo, aprender a língua e a cultura, desenvolver o ministério e enraizar a família no novo país, e tudo isso requer tempo, claro. Estamos muito gratos ao governo brasileiro que nos concedeu o título de residência permanente, como vocês podem ver na próxima foto. Matriculamos os nossos filhos em escolas brasileiras. Eu fiz um curso de alemão por correspondência com eles, mas no dia a dia, a escola brasileira sempre tinha prioridade. Hoje, estamos no Brasil há 31 anos e temos noras e netos brasileiros. Quando nós chegamos aqui no Brasil, nós chegamos como missionários da Missão ID. E dentro do nosso ministério, como missionários, nós também sempre fomos provocados de ir além dos limites. Por exemplo, na Casa Criança Feliz. Nossa tarefa inicial como missionários foi evangelismo com as igrejas locais. Mas um dia eu fui desafiado de desenvolver um novo ramo da missão, a Casa Criança Feliz. Um projeto socio-diaconal para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. E foi um grande desafio. Eu nunca trabalhei nisso, nem tinha ideia do que significa isso. E fora da construção do espaço físico, eu precisei também um currículo, um método de ensino e verbas. Vocês sabem, dinheiro não cai assim do céu, tem que correr atrás. E aí, como Jabes, nós precisávamos orar, pedir a sabedoria de Deus, bênção do Senhor, para que Ele abra as portas. Sempre queremos trabalhar com excelência para atender da melhor forma possível as crianças e as suas famílias. E hoje, podemos dizer, Deus ouviu as nossas orações. Ontem, comemoramos 25 anos Casa Criança Feliz aqui em Dourados. Quero trazer um pequeno exemplo do trabalho da Casa Criança Feliz. Um dia, a Roberta, uma menina de 6, 7 anos, chegou na Casa Criança Feliz e foi recebida ali. Era uma menina que veio de uma família desestruturada. A mãe já tinha falecido, o pai tinha uma doença cardíaca, não podia trabalhar, tinha mais uma irmã. Era pobre, que deu dó. E falando humanamente, eles não tinham muita chance. Eles não tinham um futuro brilhante. O perigo era a sarjeta, terminar lá.
Mas ela veio, foi atendida lá na Casa Criança Feliz, recebeu alimentação, higiene, orientação. Nós trabalhávamos muito com ela. Ela recebeu amor. E ela conheceu Jesus. E ela foi salva por Jesus. Jesus salvou essa menina sem futuro e transformou ela. Com o tempo, a gente percebeu que essa Roberta tem potencial. E com 14 anos, nós mandamos ela para Rio Grande do Sul, onde a nossa missão tinha uma casa de recuperação social para meninas. Ela ficou 4 anos lá. Voltando para Dourados, nós contratamos ela na Casa Criança Feliz. E ela trabalhou agora com essas crianças na mesma situação como ela era antes. Durante esse tempo que ela trabalhou lá, fez a UEMS, se formou em letras, trabalhou mais algum tempo conosco e hoje ela é coordenadora de uma escola municipal. Que bom que ela foi levada além dos limites. Que bom que Deus nos provocou de ir além dos nossos limites e começar a Casa Criança Feliz. Um outro ministério nosso foi o trabalho entre ciganos. Na época, quando a igreja mudou para este prédio do Espaço Esperança, o terreno no outro lado da Avenida Weimar Torres, aqui, estava ainda vazio e sem nenhuma construção. Ciganos acampavam lá com frequência. Deus me mostrou esse povo, eles tinham um estilo de vida muito diferente. Eram mal vistos pela sociedade e careciam muito do evangelho. As primeiras visitas nos acampamentos me causaram ainda um enorme frio na barriga. Mas logo percebi que eles estavam amigáveis e muito abertos ao evangelho. Klaus e eu desenvolvemos um trabalho de evangelismo, ensino bíblico e amizade entre eles. E contamos com a ajuda de algumas outras pessoas. Houve conversões e alguns ciganos foram recebidos como membros desta igreja. Hoje eles viajam menos, mas alguns que moram em outras cidades congregam lá em igrejas locais. E esse ministério com os ciganos foi, mais uma vez, além dos limites. E eu gostaria também de contar uma pequena história sobre esses ciganos, sobre o que Deus fez nesse povo. A gente levou a igreja para o acampamento deles. E nós evangelizamos eles, nós fizemos muita amizade com eles. Nós contamos histórias bíblicas para as crianças e assim abrimos um leque de amizade com esse povo. E houve as conversões, e o pastor Edson e eu nos batizamos 14 ciganos. E eles se tornaram membros da IPID. E isso eu acho fantástico. E numa sexta-feira à noite, o chefe desse clã, que se chama Felipe, ele me fez uma ligação. Pastor, fulano de tal está no hospital, está muito mal. Por favor, venha amanhã cedo fazer uma oração para o meu amigo. Falei, tudo bem, amanhã cedo eu estou lá. E no sábado de manhã eu fui no hospital evangélico. E quando eu cheguei no quarto, tinha ali o cigano na cama e tinha mais ou menos uns 20 ciganos no quarto. Quase não deu mais para se cair, né? Porque eles não largam ninguém assim. Ficaram lá. Mas dentro desses 20, tinha uns 10, 12 que já tinham recebido Jesus, que já foram salvos. E eu já tinha falado para eles no discipulado, tinha falado sobre ler a Bíblia, sobre oração e essas coisas básicas que os irmãos também já sabem. Aí, quando eu entrei nesse quarto,
agora vem o pastor, agora vai ficar bem. Então eu falei, Felipe, eu não tenho o dom da cura, mas eu posso orar sim. Mas eu gostaria de pedir a vocês que conhecem Jesus, que amam a Jesus e que vivem com Jesus, continuam orando durante todo o dia para o seu Patrício aqui. E eles toparam e começaram a orar também. Eu fiz essa oração ali, foi uma oração normal, não tanto poderoso que caiu um raio, não. No amém, eu saí. E na segunda-feira de manhã, o Felipe me ligou, pastor, aconteceu um milagre. Eu perguntei, mas que milagre? Não foi um milagre que o cigano doente ganhou alta no domingo, não. Ele falou o seguinte, pastor, não acredita, mas Deus está ouvindo a oração de cigano. Esse foi o milagre. Sabe por que ele pensou que isso é um milagre? Porque normalmente ninguém dá ouvidos aos ciganos. Nem está enxergando os ciganos. E quando a gente enxerga, a gente tem medo, preconceito e fica longe. Agora imagina, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, tem ouvidos para esses ciganos. Esse foi o milagre. E eu poderia falar mais 100 dias sobre oração. Mas Deus veio e fez esse milagre. Além do limite dos ciganos, além do limite do discipulador Klaus, além do limite desse ministério. Somos gratos que Deus faz isso. Um outro ministério que eu comecei foi o projeto Metanoia. Uma forma totalmente nova, se chama missão integral. Uma forma de missão que visa atender a pessoa na sua integralidade. Corpo, alma, intelecto e também nos seus relacionamentos. Nós cremos que o Evangelho tem alguma coisa a dizer em todas essas áreas. Nós queremos demonstrar o amor de Deus através de ações concretas. O amor não pode ficar só na palavra, tem que ganhar mãos e pés, tem que ser ação visível, tangível. Demonstrar esse amor de Deus através de ações concretas, oferecendo possibilidades de desenvolvimento particular e comunitário. Com tudo isso, nós queremos formar discípulos, agentes de transformação, que foram transformados por Deus e agora transformem o seu meio. E novamente, precisei de muita oração e sabedoria de Deus para ir além dos limites tradicionais de missões. E Deus concedeu o que tinha pedido. Fantástico. Um pequeno exemplo. Acho que em junho desse ano tinha alguns dias com muita chuva aqui nessa região. A gente só ouviu de longe porque estávamos na Alemanha. E durante essas chuvas, em uma favela perto do nosso centro missionário, as chuvas foram tão intensas que caiu uma casinha, barraco. E não tinha mais como viver, morar lá dentro. Então o Damião e a Elisângela, que também são membros daqui, e os nossos sucessores no projeto Metanoia, eles foram lá, olhando essa tragédia, esse caos, e perceberam Deus falando, ame-os. E aí eles começaram a juntar algumas pessoas, também aqui da EPI, outras pessoas também ajudaram, para reconstruir uma casa, construir uma casinha para esses homens, para essas mulheres, para essa criança lá. Sabe, demonstrar para essa gente ali o amor de Deus, bem prático, sem falar muito. Eu acho isso fantástico. E nós queremos que essa semente do amor de Deus, plantado ali,
com essas pessoas, possa um dia germinar e trazer frutos. Que eles sejam salvos. Nós queremos isso. Nós oramos por isso. E é isso aqui que é missão integral. Além dos limites. Fazer mais, diferente. Nós temos alguns novos desafios após a aposentadoria. Gente, vocês não acreditem, mas dia 1º de outubro eu me aposentei. Mas isso não quer dizer que agora vou deitar em berço esplêndido, ficar na rede tomando tereré. Bem ao contrário. Temos um novo desafio em frente de nós. Porque Deus implantou em nosso coração um sonho de ir mais uma vez além dos nossos limites. Alargar mais uma vez as nossas fronteiras. A partir de 2004, Ele nos mostrou a necessidade de professores teológicos em Angola, na África. Mas para lecionar em uma faculdade teológica, precisa-se de certas qualificações. E por isso, eu fiz um mestrado em teologia, o que está nos abrindo agora portas para realizarmos o nosso sonho. Neste mês de outubro, conseguimos fazer uma primeira visita em Angola e conhecemos o Instituto Superior de Teologia no Lubango, como vocês podem ver na foto. E pela nossa surpresa, as portas lá não só estavam abertas, estavam escancaradas para nós. Fomos recebidos de braços abertos pela liderança do seminário e nos logo sentimos em casa. Eles nos convidaram a voltar em fevereiro do ano que vem. O Klaus, ele fará parte do corpo docente do seminário e eu fui convidada a ajudar em um projeto com mulheres com fístulas. Vou tentar explicar rapidamente o que é. Uma fístula obstétrica é uma sequela muito triste, mas muito frequente em mulheres africanas, depois de um parto caseiro sem assistência médica. Um parto prolongado que dura 3, 4 dias, deixa os tecidos internos da mãe sem irrigação sanguínea e assim ocorre necrose, podridão. Muitas vezes o bebê morre durante o parto e a mãe fica incontinente. Ela perde urina sempre, sem controle. Frequentemente, essas mulheres são abandonadas pelos maridos e vivem à margem da sociedade. E ainda elas são culpadas por tudo, porque a crença é que elas têm feito algo errado e por isso caiu um feitiço mau como o castigo sobre a vida delas. Então, a equipe do projeto oferece tratamento médico, reabilitação, evangelismo, ensino bíblico, alfabetização e acompanhamento a essas mulheres. E eu estou disponível a ajudar onde eu posso. Antes que nós mudamos para Angola, temos que pedir um visto de trabalho junto ao consulado angolano na Alemanha. Isso quer dizer que, mais uma vez, dependemos da boa mão de Deus que guia as autoridades angolanas e nos leve mais uma vez além dos nossos limites. E agora chegou a sua vez. Onde estão suas fronteiras que Deus quer alargar? O passo para ir além dos limites pode ser grande ou pequeno, tanto faz. Por exemplo, assumir a liderança de uma célula, ou trabalhar na rede Kids, ou em outra rede, ou cantar no coral da igreja, ou entrar na equipe de filmagem que está aqui atrás das câmaras, ou ajudar no Ministério de Ação Social e Diaconia como voluntário.
Vou dizer uma coisa, o frio na barriga vai fazer parte do pacote, mas a bênção e a boa mão de Deus também. Que Deus leve a sua vida além dos limites. Amém. E é isso aí que eu gostaria de provocar em você, meu irmão, minha irmã. Que você tenha fé para avançar, para ir além do limite. Nós queremos cantar a música Rompendo em Fé, e depois disso vai ter uma oração. Eu gostaria de desafiar você que ouviu essa mensagem de Deus. Se você tem esse desejo de ir além, de romper em fé, que você pode tomar essa decisão nessa noite. Vamos ficar em pé e vamos cantar Rompendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Pai, a cada dia nós queremos avançar com fé. Nós queremos que a nossa fé cresça. Nós queremos que a nossa vida seja uma vida que vai além dos limites, fora da nossa zona de conforto,
para experimentarmos a tua boa mão sobre a nossa vida, os milagres acontecendo, vendo como o Senhor usa a gente para que o teu reino possa crescer mais e mais. Agora, meu irmão, minha irmã, se você quer arriscar, sair dessa zona de conforto, ir além do seu limite, avançar com fé, coloca sua mão em cima do seu coração e fala bem baixinho essa oração que eu vou dirigir. Pai, eu quero que o Senhor aumente a minha fé, para que eu possa, com alegria e com fé, ir para frente, enfrentar novas e diferentes coisas, na certeza que o Senhor está conosco, comigo, na certeza que eu vou experimentar a tua boa mão, na certeza que eu vou ser abençoado pelo Senhor. Me ajude a tomar uma decisão séria de, nesta semana, tentar alargar os limites, as fronteiras, colocar à disposição do Senhor, para que o Senhor faça da minha vida algo que agrada ao Senhor, que louva ao Senhor e que possa também beneficiar os meus irmãos e irmãs, aqueles que precisam de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.